Nós vamos hoje, dando sequência aos nossos estudos interrompidos em virtude da pandemia, e alternadamente eu e o Benevides viemos trazendo alguma matéria, algum estudo, e coube a mim a parte que se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos um tema que ficou sem ser realizado, que era do dia 30/3, porque Jesus falava por parábolas. E nós queremos retomá-lo e vamos aqui falar um pouco sobre esse tema. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, intitulado Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, nas passagens evangélicas que dão na introdução do capítulo, nós vamos ter uma passagem de Mateus em que existe essa colocação. Então nós vamos nem discutir o assunto, ou comentar o assunto, melhor dizendo, na forma como ele está estruturado ali no capítulo, começando ali com uma candeia sobre o alqueire. Porque nós encontramos aqui neste livro da Terezinha Oliveira, Estudo Espírita do Evangelho, uma página que começa dizendo sobre parábolas evangélicas. Então nós fizemos uma opção, quem sabe fazendo aí uma introdução ao estudo do capítulo 24, e comentar um pouco sobre parábolas. Porque para iniciar o estudo, quem sabe o próximo estudo deste capítulo, a gente comenta hoje aqui, com auxílio deste livro, que achei interessantíssimo, um pouco sobre parábolas. Então nós fomos aqui no Dicionários e encontramos dois significados para a parábola. Um, inclusive, citado ali por Terezinha, que é narração alegórica que encerra uma doutrina moral. E outro significado da palavra, que é uma curva plana definida como lugar geométrico de dois pontos de um plano. E isso está muito em voga hoje. Nós vemos muito na televisão comentários sobre a disseminação da pandemia, uns advogando que ela seja feita de forma horizontal e outros de forma vertical. Ambas, as duas formas, fazendo uma curva, né? Iniciando de um ponto, ascendendo, atingindo um ápice e retornando ao nível de partida. Isso nós aprendemos na escola. Mas não é dessa parábola que nós vamos falar. Nós queremos esse primeiro significado. E é assim que Terezinha Oliveira começa esta página de estudo Parábolas Evangélicas. Ela diz: que é uma parábola? Parábola é uma narração alegórica que encerra a doutrina moral. É uma história simbólica, comparativa, sobre a qual se esconde uma verdade importante e que conclui por um preceito moral ou regra de conduta a ser seguida num determinado caso. É o caso do nosso estudo, as parábolas de Jesus. E interessante que ela vai um pouquinho além, porque ela fala que nela, na parábola, a comparação pode ser feita por meio de palavras semelhantes ou pela ideia contida na parábola. Ideias semelhantes ou ideia contida. Geralmente, a parábola é mais longa que uma símile ou que uma metáfora, que são outras duas figuras de linguagem.
Parábola, símile e metáfora. Símile é uma analogia, análogo, semelhante. Metáfora é uma palavra usada fora de sua significação natural, por semelhança subentendida. Também é uma semelhança, mas subentendida, diferente da símile, que é uma analogia, uma semelhança. E aí, então, para melhor entendimento, ela nos dá um exemplo de metáfora, um exemplo de símile e um exemplo de parábola. Símile, um exemplo de símile. Como um cordeiro mudo diante daquele que o tosquia. Como um cordeiro mudo diante daquele que o tosquia. Uma comparação de uma situação semelhante. E uma metáfora. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Isso é uma metáfora. Quer dizer, subentendido. Subentende-se alguma coisa. E, finalmente, uma parábola, normalmente mais longa, e que ela exemplifica aqui com esta. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher esconde em 3 medidas de farinha, até que toda ela fique levedada. O fermento juntado à farinha, uma pequena porção, numa porção bem maior, e que acaba dissolvendo-se ali e influenciando totalmente naquela massa, aquela massa. Esta é uma parábola, um tanto quanto mais longa e também de uma forma um tanto quanto velada. Agora, ela estuda as vantagens. Quais são as vantagens de se utilizar essa forma de linguagem? Ela cita aqui 4. Uma, interessa e impressiona mais e melhor aos ouvintes por ser uma história. Interessa e impressiona mais aos ouvintes por ser uma história. Contém um enredo, é uma história, e isso é mais fácil de as pessoas por elas se interessarem e isso a impressiona. Outras, 2. Facilita a compreensão, mesmo de assuntos transcendentes, porque a comparação supre as deficiências intelectuais do ouvinte. Facilita a compreensão, mesmo de assuntos transcendentes. E era o caso de Jesus. Ele se utilizou da parábola justamente, principalmente, quando queria falar das coisas do céu, dos reinos, do reino de Deus, das coisas do céu, da vida espiritual, da alma. Então, assuntos transcendentes, assuntos ainda não muito dominados, não muito compreendidos à época, ainda tanto quanto hoje. Então, estava aí uma vantagem de ele assim se manifestar. Outra, 3. Mais fácil de reter e transmitir, porque o enredo da história auxilia a associação de ideias, ajuda a fixar o ensino oral. Mais fácil de reter e transmitir, porque o enredo da história auxilia a associação de ideias. E nós vemos como é que as parábolas até hoje, ditas às vezes de uma forma forte, com palavras de formas que às vezes nos foge a compreensão, mas foram retidas, ou pelo menos no seu aspecto literal, até hoje ainda. Todo cristão lembra-se, recorda-se de muitas delas, pela forma de expressão, da história que elas continham, mesmo quando ainda foge-lhes, ou foge de nossa compreensão. E uma outra vantagem, a última, de número 4, que ela aqui colocou, permite dizer verdades que de outro modo não seriam escutadas nem toleradas, principalmente por pessoas de autoridade, porque é simbólica e o próprio ouvinte é que tira dela uma conclusão. Outra importância, outra vantagem, porque Jesus contrariava interesses. Ele trazia uma novidade,
trazia a boa nova que se contrapunha a muitos dos preceitos, principalmente religiosos, do povo a quem ele ali se dirigia. E essa forma, falando desta forma, ele poderia dizer verdade sem se comprometer demasiadamente, porque era um símbolo, não era direta. Podíamos dizer que era algo dito de forma indireta, velada mesmo. Então estão aí 4 vantagens de se utilizar essa forma de linguagem, a parábola, da qual sabiamente Jesus amplamente se utilizou. As parábolas do Velho Testamento. Teresinha coloca aqui, nós não vamos citar, mas que também encontramos esta forma de linguagem de forma bastante até abundante no Velho Testamento. Lá estão também essa figura de linguagem, os profetas, os ensinamentos que lá constam, muitos foram ditos, constam lá, sobre a forma de parábolas. Então não foi Jesus somente aquele que delas se utilizou para trazer ensinamentos religiosos. E Jesus ensinava por parábolas, outro item que ela aqui especifica. No Novo Testamento, as parábolas que os evangelistas registram são todas de Jesus. Ele com frequência as empregava pela vantagem que apresentavam como ensino e o fazia de modo magistral. Era um verdadeiro mestre. Usando os mais simples elementos do dia a dia, do povo, situações e coisas comuns, conhecidas, conseguia plasmar imagens de grande poesia ou impacto para levar a conclusões de elevada moral ou revelar algo da vida espiritual. Então, com esta forma de linguagem, com as parábolas, e usando as coisas do cotidiano, como ela diz aqui, coisas comuns, conhecidas, Jesus plasmava ensinamentos morais e da vida espiritual. É tudo isso que nós encontramos nas passagens. E Emmanuel diz que, falando por parábolas, Jesus evitava ferir quem fosse. A quem fosse. Então era uma forma de sutilmente dizer verdades sem ferir ninguém. Isso se encontra no livro Religião dos Espíritos. Falando em parábolas, Jesus podia também falar as mais duras verdades, sem se expor aos adversários que queriam apanhar em falta. Como são histórias simbólicas, as parábolas não sofreram as alterações que a ignorância ou a má-fé de tradutores, copiadores e divulgadores prejudicou o registro de alguns ensinos de Jesus. Diz Teresinha que as passagens evangélicas, por serem histórias, elas foram aquelas que menos sofreram interferências ao longo das cópias, das traduções e dos interesses de quem quer que fosse. Nelas, nas parábolas, portanto, a doutrina do Cristo permanece viva e pura, merecendo ser estudadas como o vem sendo ainda hoje. E é de tão grande sua importância que, quando se fala em parábolas, logo nos vem à mente aquelas que Jesus contou. Eu estava dizendo que são 2 significados da palavra, parábolas, mas se alguém as mencionar, é a primeira coisa que nos ocorre, parábola. Lembramos ensinamentos de Jesus, lembramos daquelas contadas por Jesus, aquelas narradas pelo Cristo, de forma que realmente ela teve a vantagem e se valeu muito o Cristo delas para que ela se perpetuasse, de forma que hoje é a primeira coisa que nós lembramos quando ouvimos esta palavra, parábolas. Então, falando de parábolas,
Teresinha coloca: é preciso saber interpretá-las. Se não entendermos o significado moral, espiritual da parábola, ela não passa de uma simples história com um conteúdo banal. A letra mata, o espírito vivifica, disse Jesus. Vinícius, o escritor no livro Em Torno do Mestre, na página Jesus e suas parábolas, faz a seguinte colocação: compara a parábola a um fruto, da qual é preciso retirar a casca para saborearmos e nos alimentarmos com o sumo ou polpa. Muitas pessoas não aprenderam a interpretar as parábolas evangélicas. No tempo de Jesus isso também acontecia, o que levou os discípulos a perguntarem: Mestre, por que lhes falas por parábolas? Segundo consta nos evangelhos, essa interrogação dos discípulos ao mestre aconteceu depois dele discorrer, falar sobre a parábola do semeador, em que ele falou do semeador lançando a semente em diversas situações ou lugares, à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos ou em terra boa. Terminando essa sua exposição, seus discípulos o interpelaram e fizeram esse seguinte questionamento: Mestre, por que lhes falas por parábolas? Aí então, uma interrogação mesmo. A que Cristo respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado. Severou Jesus que assim o fazia ao povo, porque eles ainda não tinham a maturidade suficiente para ir mais a fundo e entender plenamente o significado. Mas ele diz que a eles não é dado, mas que os discípulos, como fez depois, esmiuçou, disse-lhes qual o significado de cada semeadura, o que significava cada semente que caiu em determinado lugar. Então, vendo que os discípulos já podiam, tinham condições, maturidade espiritual sobretudo, porque também não eram grandes letrados, de absorver o conteúdo espiritual dos ensinamentos. E foi o que ele fez. Jesus sabia que a maioria das pessoas o procuravam apenas para ver os fenômenos e receber curas, mas não se interessavam pela mensagem espiritual. Falando em parábolas, ele ministrava a todos o ensino, mas não o banalizava, pois a pessoa tinha que ouvir com atenção e pensar a respeito para captar o sentido da mensagem e fixá-la na memória. Quem tivesse condições para isso, aprendia e se enriquecia espiritualmente. Quem não quisesse se esforçar, perdia a oportunidade de aprender. Foi o que levou ele a completar depois, dizendo aos seus discípulos que a quem tinha ainda mais lhe seria dado, e quem não tinha, até o que tinha lhe seria tirado. Porque a questão é essa, de que a disposição, a vontade, o empenho, a busca é o mecanismo que se nos acrescenta, que nos dá mais. Ao contrário, a inércia, a falta de boa vontade, de interesse, ocasiona-nos não só a perda de oportunidade, mas muitas vezes até de que nós percamos aquilo que já obtínhamos.
aí em termos, lógico, de conhecimento, de entendimento, de outras coisas mais. Os discípulos e apóstolos, às vezes, também não entendiam o significado de alguma parábola, mas estavam dispostos a aprender. Haviam renunciado a muita coisa para seguir a Jesus e precisavam saber para dar continuidade à pregação do Evangelho no mundo. Por isso, Jesus explicava a eles em particular o que não houvesse entendido. Não foram em todos os casos, mas em algumas situações, em algumas parábolas, Jesus esmiuçou-as. Deus passou aos seus discípulos o significado daquelas que eles não conseguiram também, como o vulgo, entender, compreender o seu sentido, o seu significado mais profundo. E Jesus lhes deu, como ali na do semeador, a interpretação, o sentido espiritual da sua mensagem, da sua parábola. E a interpretação das parábolas exige um estudo muito cuidadoso das circunstâncias em que foram proferidas e da doutrina ou argumentos que elas tinham em vista. Feito isso, logo se descobre a sua aplicação universal, adaptada em todas as circunstâncias, análogas em todos os casos, em todos os tempos, melhor dizendo. Porque nós falamos que para entender a parábola é necessário que nós busquemos no tempo em que elas foram proferidas, a vida, os costumes do povo de então. Mas isso não faz com que elas percam ou tenham perdido o seu significado. Através do estudo das parábolas, sobretudo nós que temos na doutrina espírita encontrado ferramentas capazes de amplamente nos ajudar nas suas interpretações. Podemos hoje e sempre, porque elas atualizam-se, elas foram ditas de tal maneira, de tal modo, que não perdem o seu valor com o progresso, com a evolução dos tempos, das coisas, dos costumes, das leis e da ciência. Por trazerem, manifestarem, sobretudo, coisas elevadas da vida espiritual, das leis de Deus, de tudo que promana da divina providência. Elas não perderam e não perderão jamais o seu significado. A letra permanece, mas a interpretação auxilia-se, utiliza-se do progresso e do conhecimento para tirar delas os ensinamentos para o momento atual, em todos os tempos, assim como no passado, no presente e no futuro. É com essa ideia, com esse pensamento, que nós devemos buscar nos estudos das parábolas aquilo que realmente, para hoje e sempre, é o verdadeiro significado, o verdadeiro ensinamento que o Mestre nos legou. O Espiritismo, diz Teresinha Oliveira, não somente relembra as parábolas evangélicas, com os novos ensinos espirituais que traz, ajuda-nos a entender o significado delas e a retirar do simbolismo a mensagem cristã, a fim de que por ela pautemos as nossas ações. É o que nós dizemos um pouco ali com as nossas palavras. Quantas e quais foram as parábolas contadas por Jesus? Teresinha enumera aqui as parábolas, não sei se ela colocou todas, mas eu curiosamente fiz uma contagem aqui e elas chegam próximas a 40.
Mas nós vamos fazer só uma referência às primeiras, porque é interessante. E ela diz, as primeiras 8 parábolas foram proferidas por Jesus, as primeiras 8, proferidas por Jesus no mesmo dia, à beira do mar da Galileia, dando as noções iniciais sobre a natureza do reino dos céus, ou seja, sobre a vida espiritual. Coisas transcendentes, que a parábola ajudava e ajuda a fixar. E ela enumera essas 8 e diz o sentido delas. Primeira e segunda, ou 1 e 2, ela diz, do tesouro escondido e da pérola. As duas no capítulo 13, versículo 44, 45, 46 de Mateus. Então, do tesouro escondido e da pérola. Qual o sentido? Ainda não nos demos conta da nossa vida espiritual, oculta para nós. Mas seu valor é muito grande, como tesouro ou pérola excelente. Quem descobre isso, de bom grado se desfaz dos valores do mundo para adquirir espiritualidade. Qual a força do entendimento dessa parábola? Do tesouro escondido da pérola. Algo buscado, algo interessante, algo valioso para o mundo material, mas que representa pouco diante do valor do tesouro espiritual. Era isso que Jesus queria ensinar. A diferença, que há algo mais valioso que existe, outro tesouro, além daquele escondido no solo, além da pérola. Mas as parábolas do grão de mostarda, conforme Mateus, Marcos e Lucas. Do fermento, também conforme Mateus e Lucas. E da semente, conforme Marcos. Qual o sentido? Uma ideia parece insignificante, como um grão de mostarda. Ou até inexistente, como o fermento na massa. Mas tem grande poder germinativo, como a semente, e o seu impulso transformador, como o do fermento, se colocado em ação, semeado, lançado na massa, produz extraordinários resultados. Uma coisa insignificante, como a semente, ou uma pequena porção como o fermento, como a mostarda, ou ainda uma pequena porção como o fermento, é como uma semente que, mesmo assim, germina, cresce, produz. Isso é toda a luta, toda a busca, todo o labor que nós podemos, devemos e temos que, cada um per si, buscar para que também sejamos, da nossa pequenez, tornar-se aquilo que Jesus falou, vós sois deuses, né? É uma luta da pequena semente, do fermento que contagia, a semente que frutifica. Do semeador, que nós vemos em Mateus, vemos em Marcos, vemos em Lucas também, que tem o sentido, Jesus é o semeador da mensagem divina e cada criatura um tipo de solo que renderá ou não frutos, conforme sua disposição para receber essa semente. Cada terreno, à beira da estrada, da pedra, do espinho, dos bons solos, somos nós. Cada um de nós podemos ser um desses solos e produzir ou não, conforme nós nos posicionarmos. Importante, então, que sejamos, preferentemente, a terra boa, para que possamos produzir, ao contrário das outras, muitos frutos. Como 7 fala do trigo e do joio, que tem como sentido a ignorância e a maldade poderão semear ideias inferiores se não formos vigilantes. Essa passagem conta a história daqueles servos invigilantes que dormiram e os salteadores semearam joio no meio do trigo. Então, justamente é falando da vigilância. Quanto a isso, nós temos
ensinamento de Jesus, orai e vigiai, para que não ocorra que sejam semeados joio no meio do nosso trigo, para que nós não sejamos influenciados por quaisquer coisas danosas, qualquer coisas imorais, qualquer ensinamento, enfim, aquilo que não constrói, que não ajuda. Que nós estejamos sempre vigilantes para obstar qualquer interferência, seja de ordem interna ou externa, que possam semear joio na nossa lavoura de trigo. E termina com a 8ª da rede, conforme Mateus, cujo sentido é que haverá uma seleção das criaturas conforme as ideias e sentimentos que as animem. Nós vamos ser a própria rede de nós mesmos, pois segundo aquilo que buscarmos, aquilo que fizermos, aquilo que semearmos, será a colheita, será aquilo que nós colheremos no futuro, conforme havermos melhor observados, sobretudo, as leis divinas, os ensinamentos do Cristo, que tão bem as parábolas nos têm ensinado. Ficamos aqui por hoje e que isso nos sirva e nos ajude sempre quando lembrarmos dos ensinamentos do Cristo, de suas parábolas e, sobretudo, o seu verdadeiro significado.